Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de radiologia aqui no canal. E olha só, essa é a segunda aula, né, de 12, essa é a segunda sobre radiologia digital. E hoje a gente vai falar sobre o papel da informática, né, na radiologia. Então é a informática aplicada à radiologia. Então vocês vão entender vários conceitos e essa aula vai ser muito legal porque ao final dessa aula eu vou ensinar vocês a acessarem esse sistema aqui, esse software, tá? Que é online para manipulação de imagens DICOM. Então aguarda até o final dessa aula, tá bom? Então olha só, já vou começar aqui com uma frase que eu acho muito bacana do Alvin Toffler, né? Que diz: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, galera, a gente está numa época que tudo está se transformando de maneira muito rápida. Então, o que vale hoje, talvez amanhã já não funciona mais. Principalmente se tratando de informática, né? Chegou a IA, né? A inteligência artificial. Então, toda essa tecnologia ela vem invadindo com muita força a radiologia também. Então, se você tá paradão no tempo, não se envolve com nada de informática, meu amigo, eu tenho uma notícia muito ruim para te dizer. Você vai ficar para trás, tá? Então, é imprescindível que nós saibamos aprender coisas novas, tá? E olha só, até coloquei um gabarito aqui para vocês não esquecerem ou aprenderem como o seu cérebro aprende, tá? Então, olha só que interessante. Ele aprende lendo somente 10%, ouvindo 20%, observando 30%. Vendo e ouvindo já melhora as coisas, né? Já tem uns 50% de aprendizagem. Quando você discute com alguém sobre aquele tema, né? Você já passa para 70%. Agora, você fazendo é 80% de aproveitamento. Agora, ensinando, fazendo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, o aprendizado, a curva de aprendizado é muito maior. Então, como estratégia de aprendizado, tenta ensinar alguém, mas vai ter que ser alguém que queira aprender, né? Você não vai forçar alguém a te ouvir e ela não está nem aí com o assunto que você quer passar para ela, né? Então, aprenda a ensinar alguém que esteja interessado também naquele conteúdo, tá bom? Assim como está acontecendo aqui entre eu e você, tá bom? Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos falar sobre informática, né? O que é informática? Porque às vezes tem gente que não sabe, né? Então a informática ela é a ciência que estuda a informação dos meios eletrônicos, como os computadores e o seu processamento, tá? Então a informática ela abrange ali todos os equipamentos, programas, né? Procedimentos na área de processamento de dados, tá? E aí dentro da informática a gente tem dois grandes grupos. O primeiro deles são os hardwares, né? O que isso significa? Os hardwares são todas aquelas partes físicas, né? Que a gente pode tocar. Então o monitor é um hardware, o teclado, o mouse, a impressora, né? Então são todos hardwares, né? Nós conseguimos tocar, tá bom? Agora, na radiologia, né? Quais são os hardwares que nós temos na radiologia? Temos vários, né? Mas vamos linkar alguma coisa aqui. Por exemplo, a parte de informática, né? Computacional ali, a gente tem essa parte que é genérica, né? De várias outras profissões, vários outros ambientes. Por exemplo, nós temos monitor, nós temos teclado, né? Nossos equipamentos de raio-x têm monitor e teclado, a não ser que você trabalhe no convencional, né? Mas se você já trabalha no CR, no DR, tem monitor, tem teclado, tem mouse, tem impressora, né? E aí existem outras coisas que são mais específicas da radiologia, né?
como por exemplo um equipamento de ultrassom, né? Um equipamento CR, é considerado um hardware também, né? E aí nós temos também o software, né? O software, ao contrário do hardware, ele é aquela coisa que a gente não toca. Por quê? Porque ele é aquela parte dos programas, né? Dos aplicativos. Então ele é um conjunto de instruções, dados ou programas, né, utilizado para operar o computador. Então só um monitor ali, só um teclado não faz nada, né? Ele precisa de um sistema operacional, ele precisa de aplicativos que desempenham determinadas tarefas, né? Então é por isso que a gente tem o nosso software de manipulação de imagem, por exemplo, né? É esse software que vai permitir que a gente trabalhe as imagens, né? Que a gente faça o recorte, altere brilho, contraste, tudo mais. Que inclusive é isso que a gente vai aprender lá no finalzinho dessa aula, tá bom? Então, ao contrário do hardware, né, que são componentes físicos de um computador, o software ele é intangível e inclui sistemas operacionais, aplicativos e programas, tá bom? Dentro da radiologia nós temos vários tipos de softwares, né? Então, por exemplo, aqui estou mostrando na tela para vocês, né, uma imagem toda 3D. Aqui nós temos cortes também, multiplanares de tomografia. Então isso aqui é um software, né? A tela de um software de manipulação de imagens de tomografia, né? E por aí vai. Por exemplo, o software que a gente utiliza lá para fazer as radiografias, né? Equipamento de raio-x. Aquele software ele não é capaz de rodar imagens, abrir imagens de tomografia, né? E vice-versa. Então, cada software tem a sua função e desempenha um papel diferente, tá? Então, aqui eu coloquei alguns softwares que são bastante importantes, né, na radiologia. Por exemplo, o sistema PACS. Não é nem só um software, né? É um sistema. O sistema PACS ele é o nosso sistema de comunicação e arquivamento de imagens, né? De imagens radiográficas. Então, é aquele sistema que a gente faz as imagens lá no nosso computador e aí a gente envia para o sistema PACS. E o sistema PACS ele vai armazenar essas imagens lá e o médico consegue a qualquer momento ir e acessar essas imagens que estão lá guardadinhas no PACS, né? Então tem um grande servidor, que é como se fosse um grande arquivo. Imagina aí um armário com várias pastas arquivadas lá, né? Falando de pastas físicas, é como se fosse isso, né? Só que de forma digital, né? Não é algo que você vai lá com a mão e vai pegar, né? Então são arquivos digitais, são dados, né? Então esses grandes sistemas de arquivos, né? Eles ficam lá, você armazena lá, enviou, fica armazenado lá, fica seguro, né? E quem tem a senha para acessar aquelas imagens, né, biomédicas, vai acessar. Quem não tem como acessar. Então, o sistema todo, ele tem todo um processo de segurança, tá bom? Então, coloquei aqui embaixo, né, alguns nomes de alguns sistemas PACS, né? Existem vários outros, mas coloquei alguns aqui para vocês poderem conhecer, tá? Aqui nós temos o nosso sistema RIS também, né? O que é o sistema RIS? É o nosso sistema de informação da radiologia, né? Que são aqueles sistemas que são usados para gerenciar informações radiológicas, né? Incluindo ali os agendamentos, relatórios e os registros dos pacientes, por exemplo. E aí eu coloquei algumas opções aqui, né? Desse tipo de software, desse tipo de sistema, e aqui na frente está o que cada um faz, né? É basicamente a mesma coisa, vai mudando ali somente de fabricante para fabricante, né? Desenvolvedor para desenvolvedor. E aí nós temos também os softwares, né, de processamento e análise de imagens, né? Então esses softwares são utilizados para melhorar a qualidade da imagem, realizar medições, auxiliar no diagnóstico, tá? Então também coloquei aqui
alguns exemplos para vocês. Inclusive, vocês podem pesquisar no Google aí esses nomes e vocês podem aprender muito mais sobre cada um deles, tá? Alguns deles são pagos, outros são gratuitos, né, de código aberto. Eu coloquei tudo aqui para vocês, tá bom? E aí nós temos também alguns softwares de integração e comunicação, né? Então, esse tipo de software, né, assegura a interrompibilidade aí entre sistemas, né, de informação em saúde, utilizando os padrões DICOM, né? O que é o DICOM, professor? DICOM é um formato, né, de arquivo que foi padronizado. Então, antigamente, os equipamentos de diversas marcas, cada um deles criava, né, um arquivo de imagem radiográfica com um formato diferente. O que é o formato? Por exemplo, quando você faz um arquivo lá no Word, né, digitou um texto lá no Word, aí você vai ver que quando você salvar aquele arquivo, ele tem o nome do arquivo, .docx, né? Então, aquele é um arquivo que abre no Word, certo? É um arquivo de texto. Se você fizer uma planilha lá no Excel, vai ter um outro formato. Se você tirar uma foto no teu celular e for olhar os detalhes lá, você vai perceber que tem um outro formato. Por exemplo, o JPEG, né? Que é o JPG, muita gente fala, é o mais comum, né? Mas tem outros tipos de formato. Já na área da saúde, né? na área da radiologia, foi padronizado o formato DICOM, né? Então, esses sistemas, eles trabalham com o formato DICOM. Então, todas as marcas, né, de equipamentos radiológicos, eles geram imagens em formato DICOM. Então, é mundial isso. Então, aqui no Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar, os equipamentos vão gerar imagem em DICOM, tá? E aí eu coloquei algumas opções aqui para vocês também, né? E vocês podem pesquisar mais a fundo cada uma delas, tá bom? E aí temos também a nossa IA, né? A inteligência artificial, que apesar de ter caído nas graças do povo hoje, né? Hoje em dia a gente é só ChatGPT, os alunos nem estudam mais, tudo é chat, aquela coisa toda, ninguém sabe mais pesquisar, ninguém pega um livro, aquela loucura toda, né? Mas a IA ela é uma coisa bem antiga, né? Inclusive na radiologia ela já está há um certo tempo, né? Mas ela está muito em alta e ela tem avançado muito, né? Então coisas que antes era IA e a gente não chamava de IA, hoje já está mais tranquilo, né? A gente entender que aquilo lá é uma inteligência artificial que está fazendo aquele trabalho, né? Então aqui coloquei algumas IAs também da área da radiologia, tá? Para que vocês possam conhecer melhor caso queiram, tá? Então, são softwares, né, que aplicam algoritmos de inteligência artificial para análise de imagens, auxiliando no diagnóstico e triagem de casos. Então, por exemplo, hoje em dia, inclusive é o nosso próximo slide, né? Eu já vou até pular para ele. Hoje em dia nós temos a teleradiologia, né, que são os laudos à distância. Então hoje, se eu tenho uma clínica de radiologia, eu não preciso ter um radiologista, né, um médico radiologista que venha laudar os exames ali. Eu posso contratar uma empresa de teleradiologia para que ela emita os laudos dos exames que eu realizo na minha clínica, né, por exemplo. Então, eu contrato essa empresa tem os médicos radiologistas lá, que eles ficam aqui na frente do computador, você vai fazendo os exames, vai mandando para o Pax, ele tem acesso lá, ele lauda e ele te devolve o laudo, tá? Então, aí você pode imprimir, entregar a imagem e o laudo para o seu paciente, né? Então, com o avanço aí da IA, a IA chegou também, né, nessas empresas de teleradiologia, né? Então, por exemplo, existem empresas que têm softwares com IA que já vai analisando as imagens, já organiza a fila de laudo ali de acordo com
com a gravidade de cada exame. Por exemplo, às vezes tem uma fila gigantesca lá para ser laudado, né, esperando, mas o sistema já analisou os exames que estão entrando e entrou um AVC, por exemplo, né? Algo mais grave que precisa de uma prioridade. Então, o próprio sistema, né, através de uma inteligência artificial que está analisando a imagem, essa IA já identificou que ali tem algo prioritário. E aí ela já mostra lá para o médico radiologista que aquilo é uma prioridade, né? Já joga na frente ali da fila. Então, isso é muito legal. Já se levantou até uma discussão, né? Se a IA vai ou não substituir os médicos radiologistas, ou se vai ou não substituir os técnicos e tecnólogos, né? Mas o fato ela veio para ajudar, né? Pode ser que substitua alguns, mas nunca vai substituir a totalidade, né? Porque no final das contas vai ser necessário ter alguém, um profissional ali para que analise aquilo e ele determina se aquilo lá está válido ou se precisa de alguma correção, né, humana, tá bom? Mas que a IA já está aí e tende a melhorar cada vez mais, isso é uma grande verdade, né? E aí, planejamento e simulação em radioterapia, né? Então, coloquei aqui 2 exemplos também de softwares, né? Especializado para planejamento e simulação de imagens, né? Para tratamento de radioterapia, tá bom? E aqui tem esse software que ele é muito legal, que se você quiser, você pode baixar, instalar ele é de código aberto, até coloquei ali o site dele, tá? Inclusive, quando você abre lá essa imagem aqui que abre lá no site, onde você tem a opção ali de fazer download e tudo mais, tá? Ele pode ser instalado ali no Windows, pode ser instalado no Mac, né, no sistema da Apple e no Linux, né? Então é bem tranquilo, é bem legal. Esse aqui também, ele é muito bacana, que é o Radiant. O Radiant eu já usei, ele é muito legal. Você baixa ele para Windows, né? Ele está disponível para Windows. Você baixa aí no seu notebook, no seu computador, e aí se você pegar arquivos DICOM, né? Você consegue colocar lá e manipular as imagens de raio-x, de tomografia, de ressonância, né? Então, ele é muito legal. Ele é como se fosse um sistema DICOM PACS, tá? Por exemplo, quem conseguir baixar imagens, né? Depois a gente tem que dar uma pesquisada aí, mas eu acho que tem site para a gente baixar imagens no formato DICOM, tá? E aí a gente consegue utilizar nesses softwares, né? Tranquilamente, tá bom? E aqui, olha só, esse aqui é um dos meus preferidos, né? Principalmente, eu acho que é legal para vocês, daí esse aqui não precisa nem instalar, tá? Você consegue manipular imagens ali online, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no site, tá? E você vai abrir essa tela aqui e você vai conseguir manipular as imagens. A gente vai fazer isso junto já, tá? Só vamos finalizar um assunto aqui que é muito importante, que é a internet, né? O que é a internet que a gente usa todos os dias, né? Então, a internet ela é uma vasta rede global, né, de computadores interconectados que permite a troca de informação e comunicação entre usuários de todo o mundo, né? Então, ela utiliza um conjunto de protocolos para transmitir dados. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo aqui agora, é porque o meu computador está conectado com o celular de vocês, com o computador de vocês. Enfim, a gente está conectado através da internet. Se não fosse ela, nós não teríamos esse tipo de contato, né? Que é um contato muito facilitado, né? Vamos ser sinceros. Quando eu comecei a ter acesso ao computador, era aquela internet de escada ainda, que fazia barulho, lenta. A gente não tinha muita opção, né? Mas também a gente não ficava agoniado porque a gente não sabia que ia se tornar tudo isso aqui que é hoje, né? Então, para a época, era a época do Orkut ainda, gente. Então,
Eu vou parar de falar que eu estou entregando minha idade aqui, apesar que os meus cabelos já entregam, né? E aí, a internet, na radiologia, ela tem que ser usada com muita responsabilidade, né? Então, os nossos equipamentos, eles são ligados à internet. E aí existe todo um cuidado para que essas informações, né, de dados, essa proteção de dados dos pacientes não seja vazada, né? Então, aqui ó, nós temos os nossos equipamentos, né, que adquirem as imagens, e aqui tem o nosso servidor PACS, que é para onde a gente manda todas essas imagens e elas ficam arquivadas lá, tá? Então, aqui entre o nosso servidor e a internet, que aí sim vai espalhar para todos os computadores do mundo, precisa existir uma barreira de segurança, né? O nosso firewall. Então, ele precisa impedir que pessoas que estejam desse lado aqui acessem as imagens que a gente produziu, né? Então, quem tem a capacidade de atravessar esse firewall, né? Essa barreira de proteção? Pessoas que a gente dê uma senha, dê uma chave, né? Fala, você pode acessar, né? Então, quem vai ser? Vai ser o médico radiologista que vai laudar, né? Vai ser o paciente, né, através daquela senha que a gente entrega para ele, né? Isso aqui é a tua senha, você pode entrar no nosso site, acessar a tua imagem. Então, quem não tiver aquela senha, aquela chave, não vai conseguir acessar nada, tá? E aí é uma chave para abrir somente uma gavetinha, né? O paciente ele entra lá e não consegue ter acesso aos exames de outros pacientes. Ele consegue ter acesso somente ao exame dele, tá? Já o médico radiologista tem uma chave diferente, ele consegue ter acesso a todos os exames, né? Então, o pessoal aí da tecnologia da informação, né, os TIs, eles desenvolvem esses sistemas e eles acabam entregando ou possibilitando o acesso, né, de certas pessoas e determina também o que aquela pessoa pode acessar. Por exemplo, é um médico que só acessa só lauda ressonância. Então, pode limitar o acesso dele somente aos exames de ressonância. Ele não vai conseguir abrir tomografia, raio-x, tá? É só um exemplo aqui que eu estou dando para vocês, tá? Então, a internet na radiologia, ela propicia, né, a teleradiologia, né, que é esse laudo à distância, o armazenamento e acesso a imagens, a colaboração e compartilhamento de informações, educação e treinamento, pesquisa e desenvolvimento, inteligência artificial e análise de dados, né? Segurança e proteção de dados, integração com outras tecnologias de saúde, tá? Mas agora, presta atenção, agora a gente vai voltar para esse slide aqui, porque agora eu vou mostrar aqui na minha tela como que funciona esse site, tá? Para que você possa entrar aí também no seu celular, no seu computador, acessar esse site aqui e manipular as imagens, que é muito legal. Bora lá? Olha só, agora vocês vão colocar aqui no Google de vocês a palavra MedDream, tá? Entrou aqui, ó, o Google já vai carregar. Vocês vão aqui embaixo, tá? Tá vendo? Esse ícone vermelho aqui, ó, MedDream, né? Vocês clicando aqui, vocês vão para essa tela. Opa! Aí foi. A internet quase deu uma bloqueada aqui. Vem para essa tela. E aí vocês vão vir aqui, ó, demonstração online. Clicou em demonstração online, vai vir para essa tela aqui. Olha que legal. Aqui nós temos alguns exames, né? Tá vendo aqui, ó, anônimo, 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 justamente para proteger os dados, né, dos pacientes que foi coletada essas imagens. Então aqui, ó que legal, a gente tem aqui mamografia, né? A gente tem até ECG aqui, tem vídeo HD, PET, PET de corpo inteiro, PET-CT, né? Então tem outras coisas aqui que não faz parte da nossa área, mas a gente vai procurando aqui só os recursos da nossa área. Por exemplo, aqui, ó, raio-x de tórax,
Aqui tem parte de dentista também, olha só. Cerebral, coluna lombar. Vamos ver o que é este coluna lombar aqui. Este coluna lombar é um raio-x, né? Olha só. Então, eu consigo colocar aqui as imagens, olha. E eu consigo usar as ferramentas que está aqui em cima. Por exemplo, de janelamento, ó. Eu consigo escurecer, clarear, né? Dar brilho, tirar o brilho. Olha que legal. Então, isso aqui é basicamente o que a gente faz lá no nosso software quando a gente adquire a imagem, né? Então, fiz a imagem, às vezes quero escurecer um pouquinho, clarear. A minha técnica não ficou tão bacana, preciso mexer um pouquinho, né? Ó, aqui tem um raio-x de bacia, né? De pelve, olha só que legal. Inclusive, eu consigo, ó, navegar entre as imagens, eu consigo dar zoom nessa imagem, olha só que legal. Dar zoom, consigo girar, olha só, rotação livre, entre outras funções, ó, tem várias funções aqui na parte superior. Vamos abrir outro exame aqui. Olha só, aqui nós temos uma tomografia, né? Aqui é um scout, né? O scout é como se fosse aquela imagem de raio-x e através dessa imagem, né, nós vamos planejar o nosso exame. Aqui nós já temos os cortes, né? Aqui nós temos um volume de partes moles. Olha que interessante, ó. Eu vou movimentando os cortes aqui e aqui no meu Scout, ó, vai aparecendo a linha de referência de onde é esse corte. Ó, vou chegar aqui pertinho do diafragma, ó, ele marcando ali a área cardíaca. Ó, vai chegar no diafragma. Quer ver que vai aparecer aqui, ó, região de fígado? Olha lá, ó, começou a aparecer o fígado. Olha que interessante, né? Essa região aqui. Aí do outro lado ali vai começar a aparecer a região do estômago, né? Logo abaixo do diafragma. Então, muito bacana. Então, isso aqui é um volume de partes moles. Aqui tem um volume de parênquima também, né? Ó, parênquima aqui de mediastino. Olha que bacana. Mediastino. Muito bacana. Aí você pode... Olha aqui, tem uma escanometria também, olha. Interessante. Vamos mudar aqui o janelamento. Ó, foi feito com proteção de gônadas. Exame padrão. Aqui já está com a... Deixa eu dar um zoom. Já está com as marcações, né? Ó, as marcações aqui. As linhas, né, que compõem o laudo. Muito bacana. Olha só, vamos diminuir o zoom. Vamos clicar em zoom. Vamos voltar aqui, olha só. Então aqui vocês podem manipular essas imagens que eles já dão aqui, né? Deixa eu fechar aqui essas janelinhas. Ó, limpei tudo os exames que estavam aqui na lateral. Deixa eu ver como que a gente... Aqui, ó. Vamos acessar outros exames. Por exemplo, vamos aqui embaixo onde tem um raio-x. A mamografia, vamos pegar a mamografia. Olha que legal, ó. Uma médio-lateral oblíqua. Aqui vamos puxar uma crânio-caudal. Olha que interessante. Então eu consigo, ó, clarear, escurecer essas imagens, né? Manipular. Olha que bacana. Isso aqui, gente, tá de graça na internet para vocês, tá? Então vocês podem acessar, manipular, é bem interessante, tá bom? Então, acho que não tem mais nada para a gente ver aqui. Talvez um raio-x. Ó, um raio-x de tórax. Ó, o PA. E essas imagens são no padrão americano, né? Observa que tem um L aqui marcando o lado esquerdo, né? Então, não foi desenvolvido aqui no Brasil, tá? Esse sistema. Mas olha, muito bacana. Olha como que a galera faz raio-x lá na gringa, né? Ainda ficou um pouquinho rodado aqui o tórax dele. Olha essas costelas posteriores aqui. Mas, sistema bem bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O que é esse vídeo 4D aqui? Olha que bacana. Olha isso.
aqui é um vídeo real, gente. Olha que legal. Muito, muito, muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Um PET CT. Deixa eu puxar a imagem aqui de um PET CT. PET CT é uma imagem de tomografia, né? Olha só. Deixa eu ver se tem as outras imagens aqui. Olha aqui. E aí o paciente é escaneado, olha só, quase o corpo inteiro. Isso aqui é para pesquisa de tumores, né, pessoal? Olha que bacana. É a junção do PET com a tomografia. Aí vira o PET CT. Pessoal, lembrando que essa aula faz parte do projeto Estagiário de Elite. Se você quiser fazer parte, entra agora aqui na descrição desse vídeo que vai ter o link do nosso grupo lá do WhatsApp. Um grupo já está totalmente lotado, a gente já abriu o segundo grupo. Se você quiser fazer parte, entra lá, ok? Essa foi a segunda aula de Radiologia Digital, então tem mais 10 aulas aí pela frente. Aulas semanais aqui no canal, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima, fui!